Você já notou algo que não deveria existir? Um pixel onde pixels não pertencem? Uma pessoa que repete a mesma ação várias vezes como uma animação travada? Nuvens organizadas em padrões geométricos perfeitos? Objetos que somem e reaparecem? E se não forem coincidências? E se forem erros no código da própria realidade? Hoje à noite, você vai ouvir histórias de pessoas que flagraram as falhas, momentos quando a simulação escorregou, quando a renderização falhou, quando o programa mostrou suas costuras. No final deste vídeo, você pode começar a vê-las também. Vamos começar. O céu pixelado. Uma mulher de uns 50 anos estava fotografando um pôr do sol da varanda dela. Tarde linda, céu limpo. Tirou várias fotos e entrou. Mais tarde naquela noite, passando pelas fotos, parou em uma imagem. Algo estava errado com o céu. No canto superior direito, uma seção de nuvens parecia pixelada. Não borrada por compressão, não distorcida por reflexo de lente, pixelada, como se alguém tivesse pegado aquele pedaço de céu e substituído com uma textura de baixa resolução de um videogame antigo. Ela deu zoom. Os pixels eram grandes, quadrados, claramente definidos. O resto da foto estava nítida. Só aquele pedaço do céu parecia que não tinha terminado de carregar. Mostrou para o marido. Ele também viu. Ela postou online, esperando que as pessoas dissessem que era um problema da câmera. Em vez disso, encontrou centenas de fotos parecidas. Céus com seções quadradas, nuvens com bordas geométricas afiadas, pores do sol que pareciam cenas 3D mal renderizadas, todas de telefones diferentes, câmeras diferentes, lugares diferentes. Um comentário se destacou. É como se o mundo tivesse esquecido de terminar de renderizar aquela parte. Meteorologistas explicam como cristais de gelo ou fenômenos atmosféricos, mas essas fotos não existiam 20 anos atrás. Agora tem milhares, todas mostrando a mesma coisa, a realidade exibindo pixels visíveis onde deveria haver gradientes suaves. Se você estivesse rodando uma simulação e os recursos estivessem ficando escassos, você não baixaria a resolução em áreas que as pessoas raramente olham de perto, como o céu? As nuvens copiadas e coladas. Um homem de uns 40 e poucos estava dirigindo pelo bairro quando notou algo estranho nas nuvens. 3 nuvens idênticas em uma fileira perfeita. Não parecidas, idênticas. Mesma forma, mesmo tamanho, mesma estrutura interna, espaçadas uniformemente pelo céu como se alguém tivesse copiado e colado o mesmo elemento 3 vezes. Ele parou e tirou uma foto. Quando chegou em casa, comparou lado a lado. Cada curva, cada tufo, cada sombra combinava perfeitamente. Começou a prestar atenção. Durante o mês seguinte, coletou mais exemplos. Não só nuvens, árvores com padrões de galhos idênticos crescendo a quilômetros de distância, prédios com as mesmas marcas de desgaste em cidades diferentes, grafites que apareciam em múltiplos locais com padrões de spray idênticos e desbotado igual. Encontrou comunidades online dedicadas a isso, pessoas catalogando objetos duplicados na realidade. Carros com amassados idênticos, pessoas com rostos idênticos que não eram parentes, paisagens que se repetiam como texturas em ladrilho num videogame. Uma pessoa escreveu: se você estivesse desenhando um mundo aberto massivo, reutilizaria elementos. É mais eficiente do que fazer tudo único. Talvez nosso mundo faça a mesma coisa. A gente só não costuma notar porque não está olhando. Mas agora as pessoas estão olhando. E uma vez que você vê, não consegue mais não ver. O mundo começa a parecer menos como variedade infinita e mais como uma biblioteca de componentes reutilizados. As pessoas em loop. As falhas visuais são estranhas, mas quando as pessoas começam a falhar, fica perturbador. Uma mulher de uns 60 anos estava sentada num café perto da janela, olhando para a rua. Um homem passou, jaqueta azul, tênis branco, carregando uma sacola. 1 minuto depois, o mesmo homem passou de novo. Mesma jaqueta, mesmo tênis, mesma sacola, mesmo ritmo, mesma direção. Ela achou estranho, mas descartou. Então aconteceu de novo. E de novo. 5 vezes em 10 minutos. Exatamente a mesma pessoa, andando exatamente a mesma rota, como uma animação em loop. Ela saiu para ver para onde ele estava indo. A rua estava vazia, nenhum sinal dele. Perguntou para a atendente se ela tinha visto algo estranho.
A atendente disse: Você quer dizer o cara que fica passando? Sim, já vi ele antes. Ele faz isso às vezes, sempre o mesmo loop. A mulher foi para casa e começou a pesquisar. Encontrou filmagens de câmeras de segurança do mundo todo, mostrando comportamento similar. Pessoas entrando em prédios, saindo, entrando de novo, andando o mesmo caminho repetidamente. Paradas num lugar, então de repente aparecendo 15 metros adiante, depois de volta ao lugar original. Como NPCs num videogame presos numa rotina quebrada. Um vídeo mostrava uma mulher num supermercado pegando a mesma lata de sopa, devolvendo, pegando, devolvendo, 20 vezes seguidas, antes de ir embora como se nada tivesse acontecido. Essas não são pegadinhas. As pessoas nos vídeos não sabem que estão em loop. Quando entrevistadas depois, não lembram de ter feito isso. Algo está fazendo as pessoas se comportarem como código preso num loop infinito. E está acontecendo com mais frequência. Ele ouviu essa troca exata 4 vezes de pessoas diferentes, que nunca se conheceram. Postou sobre isso online. As respostas inundaram. Pessoas de cidades diferentes, países diferentes, todas reportando a mesma coisa. Conversas que se repetem. Frases que fazem loop. Diálogos que soam roteirizados, mesmo que os falantes insistam que foi espontâneo. Um programador comentou: Se você está gerando bilhões de conversas numa simulação, você não escreve todas do zero. Você usa um banco de dados. Puxa de uma biblioteca de diálogos pré-escritos e distribui. A maioria das pessoas não notaria a repetição, porque não está ouvindo de perto. Mas se o sistema está sob pressão, pode reutilizar roteiros mais do que deveria. A gente pode estar toda lendo do mesmo roteiro limitado sem perceber. Os objetos que desaparecem. Então tem os objetos que não se comportam como objetos deveriam. Uma mulher andando num parque viu 2 bancos idênticos lado a lado. Não do mesmo modelo, idênticos. Os mesmos arranhões nos mesmos lugares, as mesmas manchas de ferrugem, os mesmos remendos desgastados. Ela tirou uma foto. No dia seguinte, um banco tinha sumido. Perguntou para os trabalhadores do parque. Disseram que sempre tinha tido só um banco naquele lugar. Ela ainda tem a foto. 2 bancos, idênticos até nos padrões de dano. Online, pessoas compartilham histórias parecidas. Ver carros duplicados com as mesmas placas em lugares diferentes. 2 pessoas vestindo não só a mesma roupa, mas rugas e manchas idênticas. Objetos que aparecem 2 vezes, então uma cópia desaparece. Em videogames, quando um sistema está sobrecarregado, às vezes duplica objetos por engano. Um erro de renderização, chamado falha de instanciamento. Você vê 2 versões da mesma coisa onde deveria haver só uma. Se a realidade opera em princípios similares e os recursos estão esticados, não esperaríamos ver exatamente isso. O fenômeno das chaves. Mas aqui é onde fica verdadeiramente estranho. Um homem de uns 60 anos colocou as chaves dele na mesa da cozinha. Virou para servir café. Virou de volta, as chaves tinham sumido. Procurou por tudo. 10 minutos depois, frustrado, voltou para a mesa. As chaves estavam lá, no lugar exato onde ele tinha deixado. Ele achou que estava perdendo a cabeça. Até acontecer de novo. E de novo. Com objetos diferentes. Uma caneta, um celular, uma caneca de café. Eles sumiam por qualquer coisa entre 5 segundos a 20 minutos, então reapareciam no mesmo lugar. Ele começou a filmar. Durante o curso de um mês, capturou 8 casos na câmera. Objetos presentes num quadro, ausentes no próximo, presentes de novo depois. Ninguém tocou neles. Sem explicação. Ele encontrou um termo para isso online: desrenderização. Em videogames, objetos atrás do jogador ou fora do cone de visão geralmente não são renderizados para economizar poder de processamento. Tecnicamente, param de existir até a câmera olhar para eles de novo. Milhares de pessoas reportam o mesmo fenômeno: objetos sumindo quando não observados, reaparecendo quando a atenção volta para eles. É exatamente como uma simulação mal otimizada se comportaria se estivesse tentando conservar recursos, renderizando só o que está sendo ativamente observado. Um desenvolvedor de jogos. Um desenvolvedor de jogos de uns 50 anos ouviu todas essas histórias e reconheceu algo. Esses são erros de renderização clássicos, ele disse. Eu vejo eles em compilações de desenvolvimento o tempo todo. Ele explicou. Céu pixelado, isso é falha de LOD, nível de detalhe não carregando direito.
nuvens copiadas, reutilização de elementos para economizar memória. Pessoas em loop, ciclos de animação quebrados. Objetos duplicados, erros de instanciamento. Itens que desaparecem, remoção agressiva de objetos fora da tela. Cada uma dessas falhas tem um paralelo direto no desenvolvimento de jogos. São os tipos de bugs que você vê quando um sistema está empurrando além da capacidade, quando o motor está cortando o caminho para continuar rodando. Ele continuou: se nossa realidade é uma simulação, e se essa simulação está ficando com pouco poder de processamento, esperaríamos ver exatamente esses sintomas. O sistema começaria a fazer compromissos, resolução menor onde acha que não vamos notar, reutilizar elementos mais agressivamente, cortar quadros de animação, remover objetos da memória quando não estão sendo observados. A questão não é se essas coisas estão acontecendo. Claramente estão. Milhares de pessoas documentaram. A questão é por que estão acontecendo agora. Por que essas falhas estão ficando visíveis? Por que mais pessoas estão notando? Ou todos de repente começamos a prestar mais atenção, ou o sistema rodando nossa realidade está lutando mais do que costumava. Os números. Uma jornalista passou 2 anos coletando relatos desses fenômenos. O que ela descobriu a perturbou. Em 2020, o banco de dados dela tinha 40 casos documentados de falhas na realidade. Em 2023, mais de 500. Em 2025, milhares. Agora, em 2026, ela recebe relatos diariamente. O padrão é claro: ou ilusão em massa está se espalhando, ou a frequência das falhas está genuinamente aumentando. Ela entrevistou testemunhas de todo o mundo, culturas diferentes, línguas diferentes, origens diferentes. Todos descrevem as mesmas categorias de erros. Visual, pixels, objetos duplicados, geometria aparecendo na natureza. Comportamental, pessoas em loop, diálogos repetidos, ações tipo NPC. Físico, objetos que desaparecem, itens que se teletransportam, posicionamento impossível. Mais impressionante, pessoas que nunca ouviram falar da teoria da simulação descrevem independentemente suas experiências usando a mesma linguagem. Parecia uma falha de videogame, como se a renderização não tivesse terminado, como se eu tivesse pego a realidade carregando. Ela concluiu o relatório com uma pergunta. Se esses são bugs no código da realidade, o que significa que estão aparecendo com mais frequência? O sistema está se degradando, ficando sem recursos, se aproximando de algum tipo de limite? Ninguém respondeu. O que sabemos? Então isso é o que sabemos. Pelo mundo, pessoas estão documentando anomalias que não deveriam existir. Pixels no céu, nuvens duplicadas, estranhos em loop, conversas repetidas, objetos que somem. Tudo consistente com o comportamento de uma simulação sob estresse. Individualmente, cada caso pode ser explicado. Artefatos de câmera, coincidência, erros de memória. Cérebros buscadores de padrões encontrando significado no caos. Mas coletivamente, formam um padrão que parece inquietantemente como informação de debug vazando na experiência do usuário. Como se as costuras da realidade estivessem começando a aparecer. Sua vez. Agora é sua vez. Você viu as falhas? Pixels onde não pertencem, pessoas agindo como código quebrado, objetos que desapareceram e voltaram, nuvens que pareciam copiadas e coladas. Escreve nos comentários, compartilhe a sua evidência, porque quanto mais dados coletamos, mais clara a imagem fica. Talvez estejamos todos experienciando histeria em massa. Talvez nossos cérebros estejam nos pregando peças. Ou talvez estejamos assistindo uma simulação ficar sem memória, vendo ela cortar caminhos, reutilizar elementos e lutar para manter a ilusão de uma realidade sem costuras. E se isso é verdade, as falhas não vão parar, vão piorar, mais frequentes, mais óbvias. Até que um dia, podemos ver algo que não conseguimos explicar. Algo que nos force a confrontar a possibilidade de que nosso mundo não é o que pensávamos que era. Presta atenção nas bordas. Olha para os pixels. Nota os loops. O código está aparecendo. Obrigado por assistir.